Hello, concurseiro, hello, concurseira. Estamos aí para mais uma aula, questões comentadas hoje, tá? Da banca Instituto AOCP, que é a banca organizadora da Polícia Militar, do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, tá? Então, tô aqui para comentar algumas questões da prova com vocês. Da prova não, né? Provas anteriores. Quem dera se sair essas questões todas, né? Então, vamos lá. Essa questão aí, gente, está em inglês, tá? Então, já mostra que você tem que ter um conhecimento de enunciado, entender o que o enunciado está pedindo de você, tá? Choose the right preposition. Então, escolha a preposição correta. Então, aqui são 5 opções. Você tem que escolher qual que é a correta. Aqui, você não precisava nem saber o que significa fill up. Né? Só de ter aqui esse espaço em branco entre scientist e MJSP, já dá para saber que você tem que achar qual que é a opção correta para completar esse espaço que ficou vazio entre essas duas palavras aí. Então, vamos lá, gente. Nesse caso, essa questão aqui, para resolver corretamente, você tem que ter o conhecimento das preposições, tá? Não tem como você apenas chutar. Não, você pode chutar, né? Mas a chance de você acertar é muito pouco, muito baixa, né? Então, no curso de inglês para concursos, tem essa aula de preposições. Lá você aprende cada uma das preposições, para que elas servem, quais contextos vão ser utilizadas, antes de quais palavras. Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento, tá? Então, vamos lá. Primeiro, MJSP é um lugar, né? É um lugar, MJSP. Então, como trata-se de um lugar, um local, a preposição correta vai ser a preposição at, ok? At. Então, essa seria a resposta dessa primeira questão, ok? At. Agora, vamos para a próxima questão aqui que eu selecionei para vocês, para poder comentar com vocês. Peraí, deixa eu clicar aqui. Pronto, chegamos na questão. Essa questão aqui envolve artigos, tá? Então, você precisa conhecer os artigos definidos e os artigos indefinidos. Novamente, tem a aula lá no curso de inglês para concursos, tá? Basicamente, essa questão aqui, gente, é uma questão fácil, tá? Não é uma questão difícil. Deixa eu ver se apertando esse mais aparece alguma coisa. Não apareceu muita coisa aqui. Eu achei que aparecia um texto, alguma coisa assim. Então, vamos analisar. Artigos frequentemente acompanham substantivos. Escolha a alternativa que apresenta um artigo geral, ou seja, um artigo indefinido, e um artigo específico, ou seja, um artigo definido, respectivamente. Gente, é muito importante prestar atenção nessa palavra aqui, ó. Respectively. Respectivamente. Ou seja, se tiver um artigo definido e um indefinido, nessa ordem já estaria errado. Porque aqui, respectivamente, tem que ser exatamente nessa ordem. Primeiro, um artigo indefinido e depois um artigo definido. Ok? Então, não o contrário. Tem que ter os dois ali para você conseguir achar a resposta certa, tá bom? Então, vamos analisar aqui quais são as opções. Primeiro, the and of. O artigo the e o artigo of. Não, porque the, gente, ele significa em português o, os, a, as, tá? Então, ele é um artigo definido. Então, não ia dar certo aqui, tá? The and of, and an, sorry, the and an. Estaria certo se não fosse essa palavra respectivamente. Porque aqui, ó, era para, se tivesse invertido a ordem, essa seria a resposta certa. Porque o the é um artigo definido e o an é um artigo indefinido, significa um ou uma.
Mas como não está aí respectivamente, não tem como a gente selecionar essa opção, tá bom? A and of, a and an, essas duas já podem ser eliminadas, tá? Porque não tem o artigo definido na opção, ou seja, o dano tá nem aqui, ó. Então, inclusive a letra D só tem as duas opções de artigos indefinidos, que é o a e o an. Ambos significam um ou uma, tá, gente? O que vai mudar é que o a vai ser utilizado antes de palavras que começam com som de consoante e o an antes de palavras que começam com som de vogal, tá? Sem o mesmo significado. Então, o que sobrou, que é a resposta certa, é a letra E. Vamos analisar por que é a resposta certa. Olha só. Um artigo indefinido, A, e um artigo definido, DAN, respectivamente. Seja o indefinido, A, definido, DAN, respectivamente. Ou seja, matamos essa questão.